Boa noite! Boa noite, pessoal! Pati, Sussu Ferreira, segunda Lua? Sejam todos bem-vindos. O tema da live de hoje é bastante importante. Vocês estão ouvindo a gente bem? Comenta aqui pra mim, por favor, nos comentários. Dá um tempinho pro pessoal entrar. Nós estamos um minutinho adiantado. Tá dando pra ouvir bem, gente? Que apareceu um sinal aqui pra mim. Bem, então vamos lá, 8 horas em ponto. Estamos começando mais uma live da nossa Semana Adoção por Amor. Uma semana que tem intenção de oferecer conteúdos que possam ajudar aí os papais que estão se habilitando na fila de adoção ou que receberam recentemente seus filhos. A intenção principal desse projeto é te dar ferramentas para que você possa ter uma adoção de sucesso. E como vocês sabem, quem me segue aqui sabe muito bem que eu tenho muito essa questão de dar voz aos filhos para adoção, porque eu acho que não tem como a gente entender a adoção sem que a gente ouça os dois lados, né? Vocês me ouvem falando aqui direto sobre a minha posição, como foi difícil para mim, todos os desafios, mas não é difícil só para os pais, é muito difícil para os filhos também. Como a Flávia gosta de falar, ela tem essa facilidade, a gente acha que é legal a oportunidade dela estar falando. É claro, gente, eu abri hoje uma caixinha de perguntas, não são todas as perguntas que nós vamos responder, principalmente perguntas que vêm aí questionar sobre a história dela, né, sobre o sentimento, sobre tudo que vem antes do acolhimento. Essas perguntas nós não vamos responder, Flávia não irá responder, porque isso corresponde só a ela, por enquanto, né? E ela ainda tá trabalhando tudo isso dentro dela e eu, como mãe, o Maurício como pai, não autorizamos que ela fale sobre nada disso, tá bom? Então nós vamos focar no mais importante, que é o pós-adoção, né, filha? Sim. Então, para começar, vou lembrar para vocês aqui rapidamente, que eu sei que muitas pessoas estão chegando pela primeira vez aqui nas lives. Flávia foi adotada com 9 anos de idade. Ela morou 3 anos e meio no abrigo, né, filha? Um abrigo muito legal aqui na região mesmo, muito próximo da nossa cidade. Viveu muitos desafios nesses 3 anos e meio, porque teve que conviver com histórias muito difíceis, né, filha? Então é importante a gente falar sobre isso, que além de tudo que a criança já tem da própria história, quando ela tá em acolhimento, ela também vive a história dos amiguinhos e tudo mais, então isso também é muito difícil. Para começar, vamos responder, filha, a primeira pergunta que todo mundo faz. Filha, você queria ser adotada? Não, eu não queria ser adotada, gente. Eu não queria, mas todo mundo ficou tipo, é uma baita oportunidade. Aí eu fui. Eu fui, mas assim, bem desconfortável. Você disse, então, pro pessoal do abrigo que você não queria ser adotada. Você chegou a comentar com eles que você não queria ser adotada? Mais ou menos, assim. Tá. Você comentou, então, agora, filha, que o pessoal pedia pra você entender que era uma oportunidade incrível, que era difícil 4 irmãos serem adotados juntos e tudo mais. Como você se sentiu quando todo mundo falava pra você que era uma oportunidade incrível e que você tinha que aceitar? Eu me senti pressionada. Pressionada? Sim. Foi desconfortável? Foi. Você acha que com 9 anos você conseguia entender que era melhor para os seus irmãos, ou você acha que foi um fardo muito pesado para você? Não, eu não consegui entender, porque pra mim não fazia sentido, entende? Eu ainda tava presa a muitas coisas, então na minha cabeça não era
vamos dizer assim, o que era o melhor pra mim. Filha, também quando a gente foi se conhecer, como foi pra você saber, nos ver pela primeira vez? Você ficou feliz? Você ficou grata? Você ficou encantada? Seja muito sincera, por favor. Como foi? Vamos dizer assim, eu fiquei um pouquinho feliz, mas bem pouquinho. Nada grata, pessoal, porque não tem esse negócio, eu não fiquei. Mas eu fiquei muito desconfortável e com medo. Medo do quê? Naquele momento, lá no início, vamos pensar antes da adoção concretizar. Naquele momento, medo do quê? Medo de naquele momento eu me sentir, vamos dizer assim, apegada. De você né? gostar da gente. De eu gostar de vocês, mas eu ainda queria distância. Você lembra que no primeiro dia que nós nos conhecemos, você brigou com o Fabrício porque ele me chamou de mãe? Não lembro. Você acha que você brigou com ele por qual razão? Porque eu também não queria que eles se apegassem. Então você também estava querendo, de certa forma, protegê-lo. Sim. Também. Legal. Durante as visitas da aproximação foi muito legal, né? A gente se deu muito bem, você brincava muito comigo, brincava muito com o papai, era muito gostoso, né, filha? Mas quando chegou o dia de vir mesmo pra casa, lembrando que uns dias antes, acho que o quê? Uns 15 dias antes você já começou a pedir muito, lembra? Você Sim. falava assim, quando eu vou logo pra nossa casa, mãe, pai, quando vocês vêm me buscar? Você lembra que você fazia Lembro. isso? Só que aí o dia que a gente foi buscar vocês definitivamente, você tava muito triste, você tava diferente. Você acha que aquele dia foi um dia de choque de realidade? Foi. Porque foi um dia onde eu me toquei. Poxa, agora já não é mais brincadeira, né? Agora ou vai dar certo e eu vou ficar feliz, ou vai dar muito errado, eu vou me chatear bastante, eu vou ficar muito triste. Filha, quando você percebeu que a gente estava indo embora, quais sentimentos, o que você lembra, assim, de pensar, de olhar? Afinal de contas, o abrigo foi o local onde você morou 3 anos e meio, né? Ali era a sua casa, ali era um lugar de segurança, né? As tias do abrigo, de certa forma, exerceram uma função materna para você. Era a sua família, né? E lá onde você morou, eles têm muito, né? Esse laço familiar. Você conta pra mamãe que você teve amigas lá que foram como verdadeiras irmãs pra você, né? O que você sentiu, filha, quando teve que fazer esse rompimento? Porque eu acho que é importante a gente lembrar que além de toda a situação de você, do seu medo, né? De não dar certo, tava tendo a quebra de um vínculo ali, né? Que era o vínculo com a sua família. A família, qual família? A família do abrigo, né? Foi difícil pra você? Olha, foi difícil pra mim. Eu não queria. Você lembra das Mas meninas te abraçando, te eu beijando? E aí, quando eu me toquei que aquilo estava acontecendo comigo, né? Eu lembrei porque antes de eu ser adotada, muitas meninas foram embora. E aí agora sou eu. E antes de eu ir, um garoto tinha voltado. Então será que isso vai acontecer comigo? E eu olhava pra ele e eu via que ele tava muito triste. Você quer compartilhar um pouquinho dessa história que eu acho legal o pessoal saber? O seu amiguinho na época tinha quantos anos, filha? Ele era mais novo que 6. você, né? 6, né? Ele era um garoto de 6 anos, foi adotado com um irmão, ficou alguns meses com a família, não deu certo, né? A família desistiu e ele voltou para o abrigo sem o irmão. Tata, compartilha com o pessoal como foi essa experiência, o que ele contou e como você se sentiu, que eu acho que as duas visões são muito bacanas. Ele estava sempre triste, não queria falar praticamente com ninguém. Quando a gente tentava ir, né, lá animar ele ainda ficava triste. Ele não falava muito sobre o que havia acontecido. Eu me senti muito triste por ele, muito. Passou na sua cabeça qual era a razão, quem tinha a culpa? Passou. O que você pensou? Passou que eu, antes da adoção, durante o processo de adaptação, eu achei que a culpa de eu ter ido pro abrigo era minha. E aí eu achei, poxa, será que ele fez alguma coisa errada?
Isso é muito verdade, viu, gente? Porque quando a gente se conheceu, na segunda semana, ela me questionou. Ela falou assim: você sabia que meu amigo foi devolvido? E eu falei que sim, né? E perguntei pra ela como ela se sentia a respeito disso. E a primeira coisa que a Flávia falou foi: ele fez alguma coisa pra merecer. Essa frase me marcou muito. Eu acho que você nem lembra disso, né, filha? Mas ela falou desse jeito: mãe, ele fez alguma coisa para merecer a devolução. E foi a primeira vez que nós conversamos sobre a importância de entender que os adultos que são responsáveis por fazer dar certo ou não, lembra? Sim. Pois é, naquele momento eu nem imaginava tudo que a gente viveria, né, Tata? Agora, voltando lá pro dia que a gente chegou, a gente saiu do abrigo. Foi um dia muito emocionante. As tias do abrigo choraram, os amiguinhos, né, abraçaram, choraram. Foi uma cena muito marcante naquele dia, né, filha? Foi dia 5 de dezembro de 2019, então a casa estava toda decorada para o Natal. E, inclusive, 2 semanas depois, nós fomos à festa de Natal do abrigo. Sim. Então, é aquela foto que vocês veem lá no feed, que estamos todos sentados num banco e a árvore de Natal atrás. Foi a nossa ida para casa. Quando nós chegamos em casa, filha, você mudou, você se transformou totalmente. Como você estava diferente naquele dia? Naquele momento você ainda não estava com muitos comportamentos desafiadores, mas você estava muito triste. Você consegue lembrar um pouquinho de como você se sentiu naquele dia? Ah, não muito. Eu acho que provavelmente eu devo ter ficado muito chocada com tudo. Pra mim foi, tipo, tudo de uma vez. Eu não tava sabendo lidar, como agir. Tá. Acho que é importante também lembrar que demorou bastante tempo pra você entender o que você tava sentindo, né? Sim. Porque no início você não sabia nomear o que era raiva, o que era tristeza, nada disso, lembra? Até hoje nós estamos no processo de aprender a nomear os sentimentos, tá, gente? Porque isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a criança desde sempre. Filha, eu lembro que você colocou todas as coisas, né, que você tinha em cima da cama e você me disse que quem tinha te dado aqueles presentes havia sido sua mãe. Você acha que aquilo foi consciente, ou seja, você sabia o que estava fazendo, ou você acha que foi um inconsciente, na hora você nem pensou? Acho que muitas das coisas que eu fiz durante esse período foram Inconscientes. Isso, inconscientes. Eu acredito, viu, gente? Muitos comportamentos da Flávia, ela não percebia que ela fazia. E depois, inclusive, alguns deles, quando ela percebia que ela tinha feito, ela ficava muito desconfortável com aquilo. E aí só piorava a situação, porque aí vinha um outro sentimento muito comum, que é a culpa, né, filha? Sentia muito. Sim. Agora a mamãe gostaria que você contasse um pouquinho de como foi esse 1 ano e 3 meses de rejeição, como era pra você estar numa nova casa, como você se sentia. Seja o mais sincera que você puder. Tá. No início, eu tava muito insegura. Muito, muito insegura mesmo. De fazer alguma coisa e eu voltar pro abrigo. Vamos dizer assim, ser eu mesma naquele momento e estar errado. Eu achava que o problema ali era eu. Então, eu tentei ser a filha perfeita. Então, fazia tudo pra agradar. E toda vez que eu fazia isso, eu ficava muito nervosa e eu automaticamente dava errado. Dava tudo errado. Filha, quais sentimentos, além da insegurança, você lembra que era muito presente? Olha, durante o processo de adaptação, além da insegurança, veio o medo e a culpa. Culpa pelo quê? Culpa porque eu achava que... É meio que assim, eu achava que eu não merecia aquilo. Eu achava que eu era culpada por alguma coisa e que eu não merecia estar ali, eu não merecia ser feliz. Você acha, em algum momento você sentiu culpa por estar feliz? Sim.
Senti. Durante quanto tempo você acha que demorou para você pelo menos perder um pouco aí desse medo de ser devolvida? Depois de quanto tempo? Porque chegou uma hora você entendeu que você não seria mais devolvida, independente dos comportamentos desafiadores ou não que se mantiveram durante muito tempo. Conta aí, quanto tempo você precisou assim para conseguir falar assim, essa doida, esse doido não vai me devolver não. Eu acho que foi depois do... Como que fala? Daquele negócio definitivo de adoção. Depois da sentença? Isso, só? depois da sentença. Você demorou 1 ano e 3 meses? Você Não, acha? calma, foi... Talvez foi um pouquinho antes, mas perto daí. Então, tá vendo, gente? Mais de 1 ano pra ela entender que ela não seria devolvida. Não é rápido, tá? Em contrapartida, nós temos o Flávio, que fala que com 3 meses ele já não tinha mais esse medo. Então, cada criança tem o seu tempo, vê a sua história de uma forma diferente. Filha, você comentou aqui que você tentava interpretar um papel, né? Você tentava ser a filha perfeita. E eu lembro que isso foi uma coisa que você levou também para terapia uma vez, que você achava que você era uma péssima filha e tudo mais. Você acha que essa sensação de se achar tão ruim, essa visão tão negativa sobre você, te fazia sofrer? Eu acho que sim. Acho que com certeza sim. Essa visão, né? Se qualquer um de nós ter, acho que dói muito. Dói muito. Quando você percebeu que estava começando a gostar de mim, que já estava começando a me ver como sua mãe, como foi isso pra você? Foi uma coisa legal ou foi mais uma vez outra crise que você teve com você? Foi outra crise que eu tive comigo. Por quais razões? Você consegue explicar? Porque, bem, vamos dizer assim, eu achava que era como eu estivesse subindo mais um degrau pra mim cair. Ou seja, seria mais uma coisa que, se não desse certo, que se eu me sentisse depois um nada naquilo, ia me fazer sofrer. Tinha também a questão da traição, né, filha? Que você achava que estava traindo sua família de origem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque eu acho tão importante os papais entenderem as crianças, independente da história delas, daquilo que elas viveram, do tamanho do sofrimento, na maioria das vezes elas se sentem culpadas pelo que aconteceu com elas. Então elas carregam um peso muito grande, se sentindo, literalmente é como se a criança falasse assim: eu fiz algo, é minha culpa. Se eu tivesse sido diferente, nada disso tinha acontecido comigo. Então a criança, ela chega no lar, ela chega na família por adoção se sentindo assim. Isso acarreta 2 consequências. A primeira é que ela vai levar isso, né, para o novo relacionamento com a família, onde ela vai continuar se achando uma péssima filha e merecedora de amor. Então vai demorar para reconhecer o amor, para entender que é amada, né, filha? Sim. A Flávia teve muito essa dificuldade de entender que ela era amada por nós. Ela não conseguia reconhecer esse amor, independente daquilo que a gente fazia, gente. Era independente. Eu lembro que em algumas brigas, nossa, eu falava pra ela, falava assim: você tem ideia do quanto eu te amo? Olha o tanto de coisa que eu já fiz, Flávia, pra provar o meu amor por você. E eu lembro que eu olhava pra ela e era muito nítido que ela não conseguia entender aquilo. Por mais que eu falasse, e não é que ela não queria, gente, ela não conseguia. Porque o olharzinho dela, né, a visão dela de família estava toda destruída. Ela não sabia mais o que era o amor. Então eu poderia falar o quanto eu amava, mas ela não conseguia entender. Então a gente vê essa questão da culpa é muito presente, tá bom? E aí a outra coisa é aquela sensação que a criança tem de que ela está abandonando a família de origem, tá? Mesmo se for um caso de abandono, a criança acha que é ela que está abandonando. Então isso é muito sério, isso é muito triste, isso é muito difícil e é uma coisa que acontece com
Se colocar aqui para vocês, eu acho que a gente poderia fazer uma estatística assim muito precisa, de uns 95% das crianças sentem isso, tá? Então, a gente precisa entender como essa criança se sente pra gente entender alguns comportamentos que virão depois. Filha, você pedia muito para voltar pro abrigo. Por que você acha que você pedia? Olha, eu achava que era tipo assim, é melhor eu deixar eles antes do que eles me deixarem depois. Então, eu fazia isso pra tentar me afastar, né? Pra mim, tentar de alguma forma colocar na minha cabeça que eu não podia estar ali, que eu não podia ser feliz, que eu não podia ter uma nova família. Consegue entender quão forte é isso? É uma proteção. Nem sempre é um teste de resistência mesmo, né? Pedido pro abrigo às vezes é também para testar se a família vai devolver, se a família é para sempre, mas muitas vezes é uma reação de proteção. A criança prefere te abandonar do que ser abandonada. Então, isso é muito importante, a gente tem que levar muito essa questão em consideração. Com relação aos seus irmãos, filha, nós percebemos muita dificuldade sua de lidar com os seus irmãos, né? E você acha que isso tem uma razão? Você acha que talvez... Vamos comentar antes disso, gente. Tem uma frase, uma cena da Flávia que é muito marcante pra mim. Filha, conta o que aconteceu quando você chorou no abrigo, perto de uma amiguinha sua. Aquela vez, acho que foi no campo, não é? Foi. O que a sua amiguinha disse? Quantos anos você tinha? Acho que na época eu tinha uns 7 e ela tinha uns 10. E como foi o dia? Eu tava chorando. Nossa, eu tava chorando muito. E aí ela até é como se fosse uma irmã mais velha pra mim. E ela chegou perto de mim, né, e falou: "Ei, não fica assim não. Você tem que ser forte." E aquele forte, eu interpretei que eu não podia chorar, que eu não podia ser frágil, que eu não podia ser vulnerável. Então, eu tinha que sempre ser firme, não poder chorar, estar, vamos dizer assim, sempre que tentando o máximo a não sentir. Depois disso, a Flávia relata que ela praticamente não chorou. E isso foi muito verídico também depois da adoção. Eu não vi... Se eu vi a Flávia chorando durante a adaptação 2 ou 3 vezes, foi muito. E eu tenho toda a certeza do mundo que ela estava triste em inúmeras situações. Ela não chorava. Por que ela não chorava? Porque ela entendeu que ela não podia chorar. Que chorar seria demonstração de fraqueza. Filha, seu instinto de sobrevivência, ele era muito aguçado, né? Você criou várias armaduras para você, algumas você já até compartilhou aqui no Instagram, como evitar pensar na própria história, você não pensava nisso, criar, de certa forma, algumas ilusões na sua cabecinha, né? Algumas razões para o que aconteceu para você, não chorar e tudo mais. Você acha que esse instinto de sobrevivência, de pensar muito em você, interferiu com relação ao seu relacionamento com seus irmãos quando você chegou em casa? Porque você não era protetora com eles, né? Não, nem um pouco. Eu acho que pode sim ter interferido. Eu acho que... porque eu não convivia muito com eles. Era bem separadinho, então eu não ficava muito com eles. Mas eu acho que com certeza interferiu. A gente percebia na Flávia uma necessidade de se proteger, de pensar muito em si, gente. Isso era muito, né? Tem uma cena que a gente conta que, assim, foi muito difícil pra mim como mãe lidar com isso. Hoje eu entendo, porque hoje eu sei o motivo pelo qual ela fazia isso. Naquela época eu não sabia. Eu já sou o oposto da Flávia, né? Eu sou muito sentimental. Eu sou uma pessoa que eu choro por qualquer coisa e dou risada por qualquer coisa, entendeu? Sou muito intensa. E eu chorava muito durante a adaptação, muito mesmo.
E quando a Flávia me via chorando, a Flávia ria. E ria muito, lembra, filha? Sim, dava gargalhada, eu cantava. Ela dava gargalhadas altas e cantava. Teve uma vez, inclusive, que eu fui chorar no quarto e eu fechei a porta do quarto. E a Flávia foi perto da porta do quarto e cantou, e ria, e ria, e ria. Naquele momento, eu falava pra vocês, foi horrível. Foi uma sensação, assim, acho que foi uma das coisas mais horríveis que nós passamos. Hoje eu consigo entender, inclusive ela me ajudou a entender isso, e depois com o estudo, né, a ciência me ajudou a entender isso, que aquele riso dela e aquelas canções eram uma forma de abafar o meu choro. Então, quando ela ria alto e quando ela cantava, não era para me atingir, era para que ela não me ouvisse chorando. Então, era um instinto de sobrevivência. Ela estava se blindando do meu choro. Porque sim, ela sabia que eu estava chorando e ela não queria me fazer chorar. Então, isso foi uma coisa, assim, pra mim, de todos os comportamentos desafiadores, acho que foi um dos mais difíceis de eu lidar. Eu demorei muito pra entender isso me feria muito, eu chorava muito por causa disso, mas aconteceu durante muitos meses, né, filha? Sim. Não foi 1 ano e 3 meses, tá, gente? Mas foram vários meses. Hoje eu não consigo me lembrar há quanto tempo durou tudo isso. Teve um momento também muito importante que foi poucos meses antes do oficial de justiça trazer o aviso, né, que teria a sentença de adoção. A Flávia falava o tempo todo: quando eu vou ter seu sobrenome? Quando eu vou poder usar o sobrenome? Quando não sei o que, lembra? Ela falava isso toda hora. Entretanto, quando o oficial de justiça chegou, era um dia de chuva. Nós fomos para nossa casa porque ele ligou avisando que ia levar, eu lembro até hoje. E aí nós pegamos aquele papel, eu, o papai, assinamos. E depois nós saímos para jantar, alguma coisa assim. Na hora que assinou o papel, a Flávia mudou. Você lembra? Mais ou menos, assim dizer. Ela mudou muito. Ela se tornou uma menina triste, reativa, muito reativa. E aí foi o período em que a gente viveu os comportamentos mais desafiadores, né, filha? Onde a rejeição se intensificou, onde foi a fase dos 5 olhares, do interpretar e tudo mais. Você acha que aquele papel quis dizer algo pra você, filha? Talvez disse pra você que agora não ia ter mais volta? Me disse sim. Você ficou com medo? Acho que sim. Foi muito desafiador. Naquele momento, a Flávia, nossa, intensificou muito mesmo esses comportamentos. E nós passamos, acho que foi 4 meses, né, filha? Num relacionamento péssimo, eu e ela. Muito desafiador mesmo. Que foi quando a presença da doutora Julie, a psiquiatra, foi fundamental pra gente. Pra nós duas, gente. Porque ela virou minha psiquiatra também. E da terapeuta, né, filha? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é tão legal. Algumas mãezinhas têm falado que os filhos estão fazendo terapia e a criança não tá falando com o terapeuta. Conta um pouco sobre a sua experiência sobre isso. Ela já começa a gostar. A gente ficava braba, porque a gente sem dinheiro pra pagar, mas não tinha dinheiro, passou um sufoco, um aperto. E a Flávia ia pra terapia, o que você falava? Vamos brincar. Eu levava a minha Barbie, né? Eu tinha acabado de ganhar. Eu lembro que na minha primeira terapia, antes de eu ir, eu fiquei com a minha avó, fui almoçar com a minha avó. Aí ela viu que eu tava com uma Barbie, ela foi e me deu as Barbie da minha tia. Bem, eu levei a Barbie, né, pra terapia. E fui brincando. Ela perguntando, eu ia fugindo das perguntas. Gente, eu não falava. Foi assim durante meses, gente. Meses. Foi muito difícil, a Flávia não conseguia falar. No caso dela, a gente nem fez psicoterapia, não foi com psicólogo, foi com TO, porque a Flávia era muito fechada, ela tinha uma imagem muito negativa do psicólogo, porque tinha psicólogo no abrigo, né? Então ela já sabia como era com psicólogo, e aí a gente, pra vencer essa barreira, a doutora Julie indicou que a gente fosse pro TO. E aí era uma TO que tinha experiência com crianças
nascidas pela via da adoção. E ela era especialista na parte psicológica mesmo, né? Então, ela ficou meses só tentando se aproximar. Depois das sessões, ela falava com a gente a respeito e era sempre a mesma história. Flávia não fala, a Flávia não dá espaço, mãe, vai ser um processo longo, pai, vai ser um processo longo. Foi bem desafiador. Aí, depois de um bom tempo, filha, ela fez uma proposta legal que vocês estavam escrevendo o quê mesmo? Minha história. Que foi o que ajudou muito, né? Quer compartilhar com o pessoal um pouquinho essa experiência? Sim, porque conforme eu ia falando, eu ia me ouvindo, né? E aí ela estava sempre perguntando como você se sentiu nesse momento. Aí eu falava, feliz, não, poxa, fiquei triste. E como eu me sentia no momento que eu estava me ouvindo falar da minha história. Então, foi muito importante pra mim, porque foi o início pra mim começar a pensar mais na minha história. Desculpa, gente, tô com o nariz irritado aqui. A gente tá no cantinho aqui, tá com um pouquinho de pó. Nesse momento, a Flávia lembrou de várias coisas. Lembrei. Muitas coisas, pequenas lembranças que fizeram a diferença. Do ambiente onde ela morou, de como eram os móveis. Coisas que às vezes a gente olha e fala assim, grande coisa. Não, é muita coisa. Porque ajuda a criança na construção. E foi muito legal. Eu sei que já tem aqui nas perguntinhas, mas antes da gente focar nas perguntas, filha, porque a ideia é não prolongar muito essa live, gente, vamos fazer mais uns 10, 15 minutos só. Conta pra mamãe aqui, pra galera, como que foi o dia que virou a chave? O dia que você aceitou a adoção? Acho que foi libertador, né? Foi como se um peso das minhas costas tivesse saído. Foi feliz. Eu fiquei muito feliz quando aconteceu, né? Porque eu já não me sentia tão presa, assim dizer. Eu tava mais solta. Eu era mais eu. E você conseguiu perceber algum comportamento ou foi uma coisa que você também não percebeu, aconteceu? Não percebi muito, não. Foi, sabe, aos pouquinhos vai indo e eu nem percebi. Isso aí. Vou separar algumas perguntinhas aqui, gente. Quem quiser perguntar, manda pelo pontinho de interrogação. Gente, nenhuma pergunta sobre família de origem ou história, ok? Filha, você acha que o fato de você ter conseguido ser adotada com seus irmãos ajudou na sua aceitação? Acho que sim. Acho que se tivesse separado, teria sido ainda pior, né? Com certeza. Se você sentiu raiva de mim, Talvez não de você, mas de algumas coisas que você fazia. Eu lembro de sentir raiva de algumas coisas que você fazia ou falava. das regras, do dia que batia de frente, várias coisas, gente. Relacionamento é assim. A gente não gosta de tudo no outro, não, viu? Normal. Até hoje, viu? Até hoje tem os ranca-rabo, normal. Tem dia que tem que virar e falar assim, o que tá acontecendo, Maria Flávia? Né? Olha lá, a cara dela. Vocês acham que é o quê? Rapadura é doce, mas não é mole não, né? E ó, ninguém acredita, mas eu sou braba pra dedéu. Sou muito brava, gente. Deixa eu ver. O que mais aqui? Filha, como você vê a vida agora? Depois que tudo isso passou, depois que a nossa família se formou de verdade? Olha, eu vejo... como eu posso dizer? Eu me sinto feliz, muito feliz por ter dado certo. Eu acho que foi uma das melhores coisas que já me aconteceu, sabe? Eu vejo isso de uma forma muito leve, né? Como uma conquista muito grande, né? Porque, poxa, a gente passou por tudo aquilo, mas a gente ainda superou. Exatamente, filha. É uma conquista pra nós 6, né? Sim. Pra mamãe e pro papai também, meu amor. Deixa eu ver aqui.
Os colegas da escola perguntam sobre adoção. Ih, gente, tem um monte de colega que segue a gente. Vixe, a minha amiga, então... Nossa, quando a minha amiga... A minha primeira amiga que descobriu, né? Ela pegou e falou, poxa, eu descobri com o Instagram da sua mãe, né? Achei muito legal. E aí, qualquer dia eu posso te perguntar mais? A gente pode conversar mais sobre isso? Até hoje eu falo com ela sobre isso. Tem dia que a gente vai na biblioteca, porque a gente chama de biblioteca literalmente, e a gente fica lá, deitado num puff, só conversando sobre isso. Então, eu acho que é bom pra mim e bom pra elas também. Você gosta de falar, filha, de estar aqui na frente do Instagram? Você acha que isso te ajudou a ressignificar a sua história, a digerir a sua história, ver o mundo de uma forma diferente? Sim, com certeza me ajudou em tudo isso, né? Também, além de me ajudar, eu sei que quando eu tô fazendo isso, eu também tô ajudando outras pessoas. Isso me deixa muito feliz. Gente, eu sei que às vezes é um pouco assustador ver as crianças falando, mas é só você pensar assim, uma ferida grande, uma ferida infectada, uma ferida de difícil cicatrização, tem que cutucar para ela cicatrizar. Você tem que limpar, você tem que tirar aqueles tecidos que estão mortos, você tem que tirar aquilo que não tá bom na ferida. E eu falo isso para vocês como uma pessoa que trabalhou 3 anos no cuidado de feridas, tá? Como técnica de enfermagem, eu trabalhei com feridas muito tempo. Então, o que acontece é que a gente trabalha mais ou menos assim com os nossos filhos. A gente vai cutucando de forma responsável, de forma cuidadosa e amorosa e vai dando a oportunidade que essa ferida cicatrize. É muito legal porque eu gosto dessa analogia, porque a equipe da enfermagem, quando ela cutuca, né? Cutuca não é o termo correto, mas quando ela tá limpando essa ferida, ela ela tira os pedacinhos que não estão legais, mas quem vai reagir à cicatrização não é a equipe. A equipe não consegue fazer a ferida fechar. Quem faz o fechamento é o corpo da pessoa. É a própria pessoa. A gente pode até colocar algumas medicações, algumas pomadas cicatrizantes, mas quem cicatriza é o próprio corpo. É mais ou menos isso que acontece com a gente, é mais ou menos isso que nós, papais e mamães, pela via da adoção, podemos fazer. A gente vai ajudando a limpar essa ferida, mas a cicatrização vai acontecendo através deles mesmos. Então, a Flávia tem conseguido ressignificar a própria história. A Flávia tem conseguido entender melhor toda essa história. Então, boa parte desse mérito da cicatrização, sem dúvida nenhuma, é dela, né? É dela, sim. Então, é sobre isso, é por isso que a gente fala tanto aqui. Funcionou muito bem na nossa casa, né, filha? E vocês estão vendo essa criança, dona de si, falando tão bem da própria história e ajudando outras pessoas. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Essa aqui a gente já respondeu. Filha, vamos responder rapidamente. O que você acha das perguntas das pessoas que te perguntam, que fica perguntando se você tem contato, se você quer ter contato com a família biológica? O que você acha dessas perguntas? Pessoal, eu acho muito insensível. Porque a gente tá aqui, né, o tempo todo falando. E vamos parar pra pensar um pouquinho no tempo, né? Uma ferida não vai cicatrizar de uma hora pra outra. Então quer dizer que isso ainda tá na gente. Então a gente vai aos pouquinhos. E se eu quero ter esse contato agora? Não, não quero. Porque eu ainda não tô pronta pra ter esse contato. Então, eu tenho que entender que eu não estou pronta pra isso. Gente, eu acho que isso aqui é um dos maiores mitos da adoção e é um dos maiores erros das pessoas que conhecem famílias por adoção. Desfoquem da família biológica, desfoca da família de origem.
Para com isso, porque quando você fica focado nisso, você faz dessa família um bicho-papão, uma pessoa muito ruim. Aqui em casa nós não temos nenhum problema com a família de origem dos nossos filhos. Pelo contrário, nós respeitamos a família de origem dos nossos filhos, porque se não fosse eles, nós não teríamos os nossos filhos. Os nossos filhos nasceram através deles. Então temos um respeito enorme por eles. Entretanto, hoje, pai e mãe da Flávia somos eu e o Maurício. Então, o que importa somos nós. Se um dia eles vão voltar a ter contato com os pais ou não, eu acredito que sim, né? E eu espero que sim, porque eu crio os meus filhos para serem pessoas do bem, com o coração recheado de amor, para se libertar da raiva, para não carregar nenhum tipo de ódio no coração. É assim que nós criamos os nossos filhos. Mas não é agora, não vai ter esse contato agora, porque os nossos filhos ainda estão crescendo, se desenvolvendo, transformando, ressignificando a própria história. Então eu vou deixar aqui uma dica especial. Não pergunte sobre família biológica para nenhuma criança e nenhuma família por adoção. Não é uma pergunta legal para se fazer, é uma pergunta que geralmente causa muito desconforto e deixa a família muito desconfortável. Então evitem essas perguntas. Deixa eu ver aqui. Se você se dá bem com seu pai. Muito. Eu tô. Muito, gente. Sim. Ele pede pra mim fazer trança no lindo cabelo dele. Ela é bem grudada com o papai, gente. Bem grudada com o papai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar. O que você sentiu quando viu... Filha, é uma pergunta legal. Depois de um tempo, quando você entendeu que não tinha mais a rejeição comigo, e aí você conseguiu entender o meu amor por você? Ou não? Eu consegui, né? Foi aquele passinho de cada vez mais. Eu entendi. E aí, o que você lembra de ter alguma situação, alguma coisa te fez entender o meu amor? Alguma coisa, você viu alguma coisa que eu fiz, que era uma prova de amor, alguma coisa? Você reconheceu em alguma ação? Acho que foi mais em uma ação do que no falar, né? E eu acho que foi mais naquela hora da brincadeira, quando a gente tava junto, né? Até parece ser bobeira, né? Você ir pro shopping, pegar e ficar olhando as roupas, mas isso também me ajudou a entender, né? Que ela tava sempre preocupada comigo, me dando do bom e do melhor dentro daquilo que ela podia. Então, sim. Vocês conseguem ver que não se trata da adoção, que a maior parte das vezes a criança reconhece o amor no momento da brincadeira, no momento da diversão. Por isso que a gente bate na tecla que no pós-adoção você foca em conexão. Não adianta você querer falar pra criança, mas eu lutei por você, eu te esperei 10 anos na fila, não, porque eu fiz isso, movi céu e... Criança não entende isso, gente. Não entende. E cá entre nós, não entende, porque não tem como eles entenderem. Eles não têm condições neurológicas de entender isso. Dependendo da faixa etária da criança, chega a ser um absurdo a gente achar que a criança vai entender isso. Gratidão, que é uma coisa que os pais por adoção ficam aí encanados esperando, a gente só consegue ter essa noção depois dos 20 anos. Antes disso, não sabe. Você até acha legal. Nossa, que legal, alguém fez isso por mim. Mas não é gratidão. Então, a gente tem que parar com essa visão de que criança ou adolescente nasceu pela via da adoção tem que ter gratidão. Porque não tem, gente. E filho biológico também não, tá? Não tem. A gente vai descobrir isso depois de mais velho. Deixa eu ver aqui mais alguma, filho. Essa daqui você já respondeu. Legal, essa daqui, ó. Qual é a coisa mais importante que os pais podem oferecer aos filhos recém-chegados? Legal, hein? Eu acho que é mais conforto, né? Em vez de você... Mas conforto, vamos entender a palavra. Conforto, você diz de uma casa legal, bonita, cama legal, roupa, ou conforto no sentido de confortar a criança, nesse sentido. Da criança se sentir respeitada, amada, nesse sentido? Sim, nesse sentido. De você não ir, né, já tentando saber, né, tentar, vamos dizer assim, fazer muitas perguntas, mas naquele sentido mais carinhoso, calmo, sabe? De você ir, pegar, abraçar,
Acho que é isso. Entendeu, né, gente? É conforto de ambiente seguro. Isso. E não de conforto de vida boa. Deixa eu ver aqui, ó. O que você sentiu quando viu que seus irmãos já tinham aceitado a adoção e você não? Legal essa daqui. É nova. Pra falar a verdade, eu nunca percebi, né? Eu não sou muito observadora. Ela Tá, virava mais e ou falava menos. assim, eu vou voltar pro abrigo. O Flávio falava, você vai sozinha, que eu não vou. Lembra que ele falava? Sozinha. Eu sentia... Nem prestou atenção, né, filha? Mas eu me sentia feliz por eles. Hoje eu me sinto muito feliz. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui legal. Tem algumas que ela já respondeu, gente. Opa. Tata, como é o nosso relacionamento atualmente? É bom, é muito bom, né? Comparado ao que a gente tinha no início, é realmente um relacionamento de mãe e filha, né? A mãe é brava. É bravo. A Tata faz arte. Faz arte. Mas a gente também dá muita risada junto. Sim. Conta pro pessoal, a mãe é séria? Não, nada. Gente, ela dá risada de tudo. Absolutamente tudo, vocês não têm noção. Se o macarrão tá de uma posição, ela vai dar algum nome esquisito pro macarrão e vai falar, nossa, e vai começar a gargalhar no macarrão. E quando a mãe vai consolar, você tá brava, alguma coisa? Eu consolo séria? Não. Você vê tipo, menina, desencana. A mãe dá risada. Ai, desencana. Gente, eu levo a vida leve. Eu aprendi a levar a minha vida leve. Até compartilhei muito isso com a Flávia ontem. A gente tava conversando sobre algo muito sério. Eu já tive 3 depressões. Eu já fiquei meses trancada no meu quarto, sem querer tomar banho, sem querer comer, triste, me sentindo a pior pessoa do mundo. E um dia eu olhei pra mim e falei, eu não vou ficar mais triste. Não pelas outras pessoas, não pelos... É porque eu não mereço isso, eu não mereço fazer isso. Então eu dou risada de tudo. Se vocês verem, eu choro e no final do choro eu dou risada. Eu sou assim. E isso trouxe uma leveza muito legal pro nosso relacionamento. Porque como até eles sabem quando eu tô brava de verdade, porque eu fico muito brava. Mas eles também sabem que passa um tempo, vai estar tudo bem, e a gente vai estar rindo, eu vou estar brincando. Então, isso trouxe muita leveza. E esse meu jeito de ser mais leve com a situação me ajudou a lidar também com o olhar das outras pessoas, né? E as crianças também começaram a ver. Como eu levava leve, eles também levavam leve. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente chegava nos lugares, lembro uma vez nós fomos no posto de saúde, as crianças foram tomar vacina. E aí tava eu com meus 4 filhos e eu tava de roupa de academia, lembra? Aí a moça virou e falou assim, nossa, mas você consegue ter 4 filhos assim, né? Tão magrinha. Tão magrinha. E aí eu olhei pra cara da moça, assim, séria, e falei assim, é que eu faço muito abdominal. Lembra, filha? Minha mãe malha muito. Eu não preciso ficar explicando que eu sou mãe pela via da adoção. Entendeu? Aí no final, o que aconteceu? Eles caíram na risada. Eles, mãe, você é terrível. E foi um dia super descontraído. Teve outra vez, nós fomos no restaurante, porque é normal, gente. Onde a gente vai, e não é porque a gente é conhecido no Instagram, é desde o primeiro dia. O primeiro dia que eu levei as crianças pra passear, nós fomos ao Oba, e na hora que a gente entrou na fila, causou, assim, todo mundo ficou olhando, assim, chocado, e era muito desconfortável aquele monte de olhar. Falei, não, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, vamos brincar. E aí, nesse dia, nós fomos no restaurante, né, e aí tava os 4, alguém também pegou e perguntou alguma coisa, eu não lembro qual foi a situação. E aí, na hora que meu marido chegou, viu que ele era branco, né, eu branca, pequena, 4 filhos, né, aí o pessoal pegou e ficou olhando, aí o Flávio, eu brinquei com o Flávio, falei assim, ei, Flávio, nossa, agora todo mundo tá sabendo que a mamãe teve um caso, né? E que não deu certo. E aí, tipo, o Maurício riu, as crianças riu, todo mundo riu e pronto, entendeu? E leva a vida boa, assim.
É muito raro eu ficar brava com um comentário sobre a nossa família. É muito raro. Eu só não gosto quando exponho os meus filhos no sentido de chegar e fazer perguntas diretamente pra eles e perguntas do tipo: por que você foi abandonado, sabe? Aí, mesmo levando de forma leve, eu fico desconfortável, porque eu acho que a criança não tem que passar por isso. Eu acho que o adulto, ele tem condição de saber o filtro do que ele pergunta ou não, né, gente? Mas é mais isso. E aí, quando as crianças viram que eu levava leve, eles começaram a levar também, principalmente a Flávia. Porque no início o Flávio se escondia de mim na escola, porque ele não queria que os meninos me vissem como mãe deles. A Flávia ficava um pouco desconfortável também no condomínio da minha sogra de mostrar a gente. E aí foi mudando, aí passou, entendeu? Ela começou a mostrar pra todo mundo e assim... Oi. Então, leva leve. Segredo da vida é leva leve. Se eu começar a ser muito leve aqui, vocês vão ficar bravos comigo. Porque toda vez que eu tento dar risada, que eu tento falar alguma coisa e mostrar um pouco mais da minha leveza, eu recebo um monte de mensagem aqui desagradável. Então, eu tenho que segurar um pouco. Porque eu dou risada, gente. Dou risada mesmo. O Maurício também. A gente é super sarrista, super brincalhão. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, aqui, filha. Você quer mais irmão? Ah, olha, conta! Nós tava conversando sobre isso na hora da... Então, né, a minha mãe perguntou assim, olha... vocês querem ter mais irmão, né? Quantos vocês querem ter? Aí, sabendo, né, que ela já tem uns probleminhas com os números, né? Eu já adiantei, né? Em vez dela falar, eu já falei... Que tal 3? Mas nesses 3, uma única menina que seja mais nova. Aí ela pegou e falou: então vamos adotar uma pitiquinha, né? Pra botar pra dormir lá com ela, gente. Ela detesta criança pequenininha. Pegar a menininha pra botar lá no quarto dela pra chorar. Ixi. Não, foi uma brincadeira, a gente tava brincando na janta, né? A gente não tem intenção de ter mais nenhum filho pela via adotiva, nem biológica. Nossa ideia agora é apadrinhar crianças. A gente quer ter o convívio com muitas crianças e adolescentes, sim, para que a gente possa ser um referencial de família para essas crianças. Mas eu gosto de dizer que a gente não pode dizer nunca, né? Porque os planos de Deus são maiores que os nossos. Pois é. Sei de nada, gente. Sei de nada. Deixa eu ver aqui. O que mais tem? Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Pergunta do irmão aqui. Tem um monte de gente perguntando se você quer ter irmão, filho. Vamos perguntar, porque eu acho que muitas famílias têm esse medo. Filha, fala a verdade. Como você se sentiria se eu engravidasse? Acho que assustada. Por quê? Acho que assustada porque... sei lá. Não sei explicar. Acho que eu me imagino hoje e eu fico assustada. Mas eu também ficaria feliz. Eu acho que ia rolar Muito um baita feliz. de um ciúmes, tá? Se eu conheço a dona Flávia, ia rolar um baita de um ciúmes, tá? Não só meu, do Bibi também, tá? Aqui em casa... Bibi. Isso é verdade. O Bibi é muito parecido com a Tata. Ele é muito parecido também. Bibi ia ficar, né? Ia, vixe. Agora, Bibi Flávia e ia... o Arthur, acho que não ia ligar, não. Deixa eu ver aqui. Mas isso é importante a gente saber, porque às vezes acontece e é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a criança, viu, gente? Se você adota uma criança e tem intenção de ter mais filhos, você tem que sempre estar conversando com a criança sobre isso. Mesma coisa se você tiver um filho biológico e vai adotar outra criança, né? Você tem que envolver a criança nesse planejamento, porque é normal ter ciúmes, é normal ter gatilho de insegurança, tá? Porque isso eu vou começar a abordar muito esse mês com vocês, que são os gatilhos, que é pouco falado, a gente fala geralmente mais nessa época de comemorações. Os gatilhos são pra sempre, tá? A não ser que a criança a gente consiga realmente tratar isso dentro da gente. Então, é comum, final de ano, data comemorativa, aniversário, a criança às vezes tem alguns gatilhos onde ela fica mais triste, fica um pouco mais fechada, porque esses gatilhos lembram a criança de alguma coisa, ou às vezes a criança não consegue ter aquela memória inteira do que aconteceu, mas traz aquela sensação e a criança fica bastante triste. Esse vai ser nosso 4º ano juntos. O ano passado foi bem tranquilo, quase não tivemos gatilhos aqui, mas os 2 primeiros, nossa,
Natal, péssimo. E meu aniversário, então, nem se fala. Acho que foi Dia das Mães, entendeu? Aí agora esse ano o Dia das Mães foi bacana, Natal foi bacana. Daqui a pouco, aí o que eu faço, tá? Deixa eu deixar aqui a receita pra vocês. Se antecipem, tá? Então, a Flávia já sabe que daqui a pouco já vai começar a sessão sermão, né? A sessão sermão, ela começa com um mês de antecedência, onde eu já começo a ensiná-los sobre os gatilhos e falar o que eles podem sentir e como eles devem reagir, né? Então, a gente já fala, ó, você fica bravo, você fica com raiva, você chega pra mamãe e fala, mãe, tô bravo, mãe, tô com raiva, tá tudo bem, entendeu? Ou se não, uma alternativa muito legal é morder o travesseiro. Ou babar. No caso da Flávia, é babar, gente. Tá vendo? Deixa eu me comportar. Pera aí. Aí, ó. Deixa eu me comportar. Mas é verdade. Conversem com a criança, porque vocês vão ajudando a criança já a entender o que ela tá sentindo, né? E tudo mais. Filha, agora pra gente finalizar, porque eu tô vendo bastante perguntas sobre vinculação afetiva. Hoje, você nos vê realmente como seu pai, como sua mãe? Sim, eu realmente vejo. É o meu porto seguro. Tipo, se tudo der errado, eu sei que ali vai dar certo. Então, eu não sei explicar. É uma coisa tão... Ela me ama, gente. Ela me ama. Tá vendo, gente? É isso que dá a gente ficar assim, olha, falando tanta coisa, entendeu? Mas aí amanhã vai ser um novo dia... Aí a gente já tem que falar outras coisas, entende? Eu tô entendendo esse diálogo, não, Flávia. É assim que funciona, entendeu? Gente, é isso aí. Muito obrigada por terem assistido com a gente. Falando ainda de amor, importante lembrar que demorou 2 anos e 3 meses pra Flávia dizer que me amava. Nos primeiros meses que a Flávia chegou, ela chegou... Nossa, ficou bonita, hein? Chegou. Ela falou algumas vezes que me amava. Quando eu ia colocá-los pra dormir, era um hábito. Eu ia fechar a porta, eu falava, amo vocês, mais que tudo. E aí ficava, eu amo mais. Era um tal de mais. Amava nada. Era nem sabia que era amor aquela hora lá, né? E todo mundo falando. E aí a Flávia falava, mas aí... A gente sentou, conversou, eu e ela, porque era nítido que não era... Ela falava aquilo pra me agradar. E aí eu expliquei pra ela que eu preferia que ela não falasse e que ela só voltasse a falar que me amava quando ela se sentisse realmente bem com isso. E aí demorou, né, filha? Demorou 2 anos. Mas hoje ela já... Às vezes eu vou buscar ela na escola, ela vira e fala assim, te amo, mãe. Tá querendo alguma coisa, é bolo, né? Não é assim que a gente fala? Então a gente tem esse relacionamento bem leve. A intenção dessa live é dizer pra você que independente do tempo que leve, independente do tanto que você tenha que investir, vale a pena, gente. Todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas nos fizeram ser quem somos hoje. Nos fizeram ter o relacionamento que nós temos hoje. Eu brinco sempre, algumas pessoas não entendem, mas hoje nós não somos só mãe e filha. Nós somos amigas, nós somos realmente muito próximas. E eu sei que é pra sempre isso. E é uma coisa muito linda, porque as pessoas me falam, Fer, como você sabe que o vínculo nasceu? É quando, gente, aquele relacionamento é tão forte que você sabe que pode acontecer o que for. Ele pode abalar. Abalar pode acontecer, né? É normal. Todo relacionamento pode abalar. Mas aquilo que a gente construiu, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa cumplicidade, isso não vai acabar. Não vai acabar principalmente porque nós entendemos que a gente pode sempre se reconectar. A gente está disposta a se reconectar sempre. Porque sim, de vez em quando tem uns trileguinhos. Porque eu braba, ela braba, não dá muito certo, né? E aí vocês sabem que quem mora junto, mulher, tem TPM tudo junto, né? Então, aí é Maurício que se vira, porque aí o problema é dele. Haja chocolate, né? Então, a gente sabe muito disso. Então, invista no relacionamento com seu filho. Vale a pena. E amanhã temos mais uma live especial com o Vadson, que é psicólogo do TJSP e vai falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais da adoção e como que é as entrevistas psicossociais e também o acompanhamento da vara da infância no pós-adoção.
Quinta-feira vou falar sobre vinculação afetiva numa live de Tira Dúvida. Então não percam as próximas lives que elas estão incríveis. Se você quer assistir novamente essa live ou quer mandar para um amigo, alguma coisa, então se inscreva lá no grupo, na Semana Adoção por Amor. O link tá lá na bio, que todas as pessoas que estão inscritas vão receber essa live. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem aqui com a gente até agora. Tchau, tchau!